Gênesis 21, versículo 1, fala assim, Deus manda Abraão, 22, Gênesis 22, versículo 1. E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus Abraão. Esse tentar aqui no sentido de provar, amém? Tentou Deus Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, talvez ele se arrependa de falar eis-me aqui, toma agora o teu filho, o teu único filho, ou unigênito filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Amém? Claro, né, irmãos? A gente sabe que isso aqui é uma figura onde representa mais tarde o sacrifício de Jesus, né? O Deus Pai entregando o seu Filho, né? Eu não vou pregar muito sobre isso, vou ficar mais na parte da obediência, porque eu já preguei isso aqui na igreja nessa visão, né? Mas, você viu, irmãos? Deus vai ali e chama o quê? O único filho. Ah, mas ele tinha um Ismael, pastor. Mas Ismael, embora ele fosse abençoado, numa certa parte, a gente sabe que ele não era o filho da promessa. O filho da promessa foi o filho que Sara teve, que foi o Isaque. Amém? Então, Isaque era o filho da promessa. Ali fala que o Isaque era um filho único, por causa que é da promessa, né? E Isaque era o filho o quê? Amado. Amém? Então, vê, né, irmãos, que Deus está... A gente sabe que é uma prova, mas a prova aqui é o que, irmãos? É entregar o quê? Isaque. Amém? Mas o que não é prova é o que? É a obediência. Amém? Então entenda a diferença, né? A prova, ou a tentação ali naquela prova, era sacrificar Isaque. Né? Mas o que não era prova? A obediência. Abraão, sim senhor, eis-me aqui. Olha, tu vai lá numa montanha, é um conjunto de montanhas, né? Chamado Moriá. E depois uma delas tornou-se o quê? Chamado Calvário. Você está lembrando, né? Lá de Jesus, amém? Então foi exatamente ali aonde depois tornou-se o lugar onde Jesus foi sacrificado. É um conjunto de montanhas, né? Ó, tu vai lá e tu vai entregar o teu filho. Ah, pastor, Abraão vai fazer o quê? Nós vemos que Abraão, ele amava Isaque, mas ele não amava, irmãos, o Isaque. Como eu falei, Abraão deu bastante, né, tropeço. Mas depois que ele se firmou, irmãos, nem Isaque não era mais amado do que Deus. Amém? Então não adianta, irmãos. Amar a Deus é o quê? Não é? É como Jesus fala em João 14. O que é amar a Deus? É falar, Deus, eu te amo? Não, né? Amor não é discurso. Amor é o quê, irmãos? Amor é o quê? É atitude. Deus amou o mundo de tal maneira que discursou, que deu. Amém? Então, o amor, irmãos, não é amor se não tiver o quê? Uma atitude. Amém? Então, o Abraão aqui, ele mostrou que nem o Isaque, ele não amava mais do que a Deus. Veja só, né, irmãos? Ele chegou num ponto da fé dele que se Deus pedisse, claro, ele não foi até o final, né, fisicamente, mas se Deus pedisse para entregar o filho, ele o quê? Não entregaria. Né? E eu duvido que você que é pai, você que é mãe, se Deus falar agora contigo, né? Tu vai lá no lugar que eu vou te mostrar, tá amarrado, isso é só né, uma prova. Tu vai lá no lugar que eu vou te mostrar e tu vai sacrificar o teu filho. Irmãos, eu não iria. E se alguém aqui falar que vai, dizer, sai, é um mentiroso. Mentirosa. Cada um sabe da sua vida, pastor. Não, você vai ser preso por assassinato. Hoje, Deus não faz isso, não. Mas era bem normal, irmãos, naquela época, como hoje alguns lugares são, né? Uns lugares hoje de sacrifício de crianças são o quê? São feitos por ritual mágico, né? E outros são feitos por, né, atitudes e permissão o quê? Políticas.
Amém? Nós somos contra o aborto. Desde a concepção até a hora do parto. Ali é um ser humano. Amém? Não se interrompe aquela vida ali. Ah, mas em alguns casos, quando não tem cérebro, quando tem um problema, aí a lei até permite, mas isso é problema deles. Mas agora tirar uma criança igual tira uma espinha da cara, tirar uma criança com qualquer tempo de vida igual se tira um cravo, uma unha encravada, isso é pecado. E quem vota e quem apoia é pecador. E se não se arrepender, vai dar conta a Deus. Mas naquele tempo sacrificava-se a demônios. Hoje também, né? Mas hoje se sacrifica igual fosse uma espinha enfiando a cara, a pessoa tira lá o filho. Se pedir perdão e se arrepender, Deus vai perdoar. Né? Mas enquanto não há o pedido de perdão, é um assassinato de um ser humano. Então, é uma coisa até louca, né, moço, naquela época. Que era normal sacrificar. Vamos ver depois que não entrou a monarquia em Israel, teve reis que mataram seus próprios filhos a demônios para vencer uma batalha. Então, é uma coisa estranha, né? Deus pediu uma coisa que parece com o que o mundo já fazia lá. Vai lá, Abraão, dá o teu filho. Mas eu volto a falar, a prova era dar o filho, amém? Ele não deu, né? Mas a obediência, que, irmãos? A obediência era o quê? Real. Então não tem como nós servir a Deus, irmãos, sem obediência real, sem obediência que é verdadeira. Pastor, mas se Deus me pedir para mim, mas aquilo ali estava o quê? Era o filho que ele amava. Ah, eu tenho outro, tem Isaac? Não. Eu tenho o Ismael? Não. O filho da promessa é o Isaac. Então você começa a entender, não, o cenário que estava ali. E aí, versículo 3. Abraão fez o quê? Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Viu? Dorminhoco aí tem que aprender com Abraão. E albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho. E fendeu a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. 4. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Amém? Como eu falei, esse lugar depois, essa cadeia de montanha, depois uma parte foi chamada o quê? Calvário. Amém? O Monte Moriá, né? Também uma parte dele ali, o Calvário, onde Jesus foi sacrificado. Ele obedeceu? Obedecemos. Acordou de manhã cedo, né? Preparou tudo, pegou ali o Isaac, não sei o que ele falou, né? Acho que ele não falou assim, olha, eu vou ali matar nosso filho para Deus, depois eu volto, tá? Acho que não, né? Não sei se mentiu não, né? Mas a gente vai dar uma passeada aí, Deus me pediu um assunto, tá? Depois eu te conto como foi. Capaz que ela ia largar o filho aquele que não, né? Ou até se contou, não sei. Eu sei que não fala nada sobre Sara. Era ele e o filho e ele, e Deus. Amém? Claro que ele levou 2 servos para ajudar a levar as coisas, né? Mas tirando mais ninguém. Ele prontamente, obedeceu. Ao terceiro dia que fala, né? Ao terceiro dia, ele viu de longe, amém? Sempre que o 13, geralmente na Bíblia, é um número de revelação, né? Porque foi depois ali naquela terceira parte que a terra se levantou do meio do mar, ao terceiro dia Jesus ressuscitou, Jonas ficou 3 dias, né, lá e depois foi vomitado na praia, enfim, sempre o número de mostrar, né? Sempre aquele que nos revela algo no terceiro dia. E se ele caminhar só um dia e meio, ele não teria revelação, porque a revelação o quê? Foi no terceiro dia. E se ele caminhasse 2 dias, ele não teria revelação, porque a revelação foi no terceiro dia. Se ele caminhasse 2 dias e meio, não teria revelação, né? Porque não foi 2 dias e meio, foram 3 dias. Talvez não foi 72 horas, né? Mas foram 3 dias completos. Então ele só teve a revelação porque Deus falou, é aqui. Porque lembra que Deus falou? Tu vai ir, tu vai sacrificar aonde eu te mandar. Quer dizer, ele saiu, né?
ele sabia mais ou menos a direção que era, digamos, né? Ficasse para o norte, né? Ele sabia que tinha que ir lá para Moriá, por exemplo, né? Mas o local exato, ele não sabia. Só depois de 3 dias que ele começou a ver onde é que era, amém? Então, o que isso quer nos ensinar, né? Aquilo que eu sempre prego aqui, desde que eu cheguei nessa igreja. E eu vivo isso e prego isso há anos, né? E creio nisso. É o que, irmãos? É uma constância. Amém? Às vezes você vê pessoa que não se firma na igreja. Pessoa vem, fica encantada com a igreja, com o pastor, encantado no sentido, né, de querer bem, né? Não beleza física. Com a esposa do pastor, com os obreiros, gosta do lugar, do ambiente, e assim, igual uma estrela cadente, assim como aparece, some. Aí tu manda mensagem no WhatsApp, né? Irmão, irmã, tudo bem? Não te vi mais. Uns nem respondem. Não, é que eu fui para outra cidade. Alguns vão, né? Outra cidade. Não, né? Alguns olham assim, vira a cara. Isso não acontece aqui, né? Só nas outras igrejas onde eu passei e no Japão. Né? Alvorada não tem esse problema. Aí tu pergunta assim, poxa. Aí a gente lembra daquela parábola do semeador, irmãos. Jesus falou que uma parte da semente, ela cai no meio das pedras. Mas por não ter raiz, o sol vem e queima. E Jesus Cristo dá a interpretação lá em Lucas 8, né? Ele fala, essa pessoa é aquela que recebe a palavra com alegria. Mas como não tem raiz, crê por algum tempo. Você viu? Ele não falou, ela não crê. Ele falou, creem por algum tempo. Ele não falou, nunca creram. Creem por algum tempo. Mas depois, quando vem, né, a luta pela revelação da palavra, o quê? Se queima, porque não foi de curta duração, ou seja, não tinha raiz. Então fala assim, ó, essa pessoa não tinha raiz. Não é verdade? Agora você vê mesmo que às vezes está com luta, está com dificuldade, mas está sempre ali na igreja. E às vezes você vê, né, como eu falei, tem gente que quando você nota a falta, você diz, aconteceu alguma coisa. Agora tem gente quando aparece na igreja, você fala, aconteceu alguma coisa. Aqui não, só no Japão, só nas igrejas onde eu passei. Alvorada, tem nada disso. Poxa, mas então às vezes até é bom a pessoa ter luta, né? Mas não é, na verdade, né? A pessoa tem o quê? Não vai até o fim, né? Então, ele só teve a revelação no 3º dia. Então nós temos que o quê? Até o final. Você começou a ser obreiro? Não é para parar de ser. Parar de ser obreiro só depois que morrer. Não morreu, não pode. Né? Você começou lá um relacionamento no Senhor, amém? Não é para ficar trovando fiado. Irmãos, isso é uma opinião minha, que eu creio na palavra, tá? Às vezes eu vejo, irmãos, filho de crente com 15 anos namorando. Qual é a chance disso acabar em casamento, irmãos? Pouquíssima, amém? Não, uma pessoa de 15 anos não pode votar, não pode dirigir, não pode nem fazer crediário na loja, não pode estar fora da casa depois das 10 da noite sozinho. Pode? Aí pode ter capacidade para decidir que vai passar o resto da vida? Ah, tá. Eu não concordo com isso, amém? Eu não concordo com isso. Tudo bem, às vezes a pessoa tem um pouco mais de idade, tem uma cabeça boa, né? Tem pessoa que tem idade, mas tem uma cabeça ruim. Mas eu digo assim, ó, é muito cedo, irmãos. Se forma no colégio, estuda, procura, né? Depois vai pensar nessas coisas. Mas hoje em dia tá essa paixão precoce, não é verdade, irmãos? Deus livre, uma guria de 15 anos que nunca deu um beijo na boca, um guri de 16 que nunca ficou com ninguém. Eu digo crente, amém? Eu não digo o mundo lá fora. Não é verdade? Então você viu que muitas vezes os nossos jovens eles têm aquela pressão aqui para não ir até o final. Né? Então nós temos que ensinar eles o quê? Ir até o fim. Amém? Os jovens, né? Que estão se virando na igreja. Se tinha
não tinha Jesus antes, aí é outra coisa. Porque depois que casou, né, irmãos, aí vai ser uma mudança de vida tremenda, amém? Então tem que ir até o final, irmãos. Não pode parar na metade. Né? Eu comecei aqui um curso, eu não gostei dessa faculdade, não é o que eu quero. Bom, aí tudo bem. Aí você está decidindo que você vai ser o resto da vida. Amém? Mas agora o relacionamento não é assim. Vamos ver o que vai dar. Aí se juntam, vão dormir junto, depois ver se dá certo. Já começou errado, vai terminar errado. Né? Então não adianta, irmãos. Tem que ir até o fim. Às vezes a pessoa fica ali idolatrando um filho, né? Ai, pastor, que saudade do meu bebê. Irmão, você já foi bebê também um dia. As pessoas crescem e graças a Deus, porque esse é o quê? É o normal do ser humano. Amém? Graças a Deus, é saudável amadurecer e envelhecer. Graças a Deus, amém? Né? Mas às vezes a pessoa ela quer ali, que saudade do meu filho. Né? Qual saudade quando era criança? Você não tem que ter saudade como querendo voltar, você tem que ter gratidão. Mas agora que ele tem 10 anos, você não tem mais um bebê, você tem um filho de 10 anos. Depois vai ter 15 e assim por diante. Depois vai estar aí um marmanjo, 30, 40 anos nas costas. Você não tem mais um bebê. Você tem um adulto de 30, 40 anos. E que seja discípulo do Senhor. Né? Ajude você na caminhada. Amém? Né? Ou uma moça também, não é verdade? Depois, na hora que Jesus preparar, aí vem os netos. Esse é o normal do ser humano. O casal começa sozinho e termina sozinho. Né? Filho é apenas por um momento dentro de casa, amém? Depois, casou, bate a asa, né? Sai voando, amém? Entendeu? Às vezes tem sogra que não dá bem com o genro porque acha, né? Porque quer se meter. Não, agora é a casa dela. Às vezes tem sogra que não se dá bem com nora, né? Não, porque bota o sofá aqui. A casa não é tua. Na tua casa tu bota o que tu quiser. Até lá de ponta cabeça no banheiro. Se ela quer deixar do lado da pia, do lado do fogão, no sofá, o problema é dela. A casa é dela. Tá errado? Dá uma dica, como quem não quer nada. Ora a Deus e deu. Amém? Não se mete. Amém? Vai evitar muita briga. Até no mesmo pátio. Mas olha, irmão, às vezes sendo crente, morar no mesmo pátio já não é bom, imagina quando não é crente. Ai, meu pai. Pede para Deus tirar de lá. Mas tem que levar para um lugar que fica perto da igreja, tá? Não tem desculpa de não vir na igreja. Mas tem que ir até o fim. Você se batizou nas águas. Quem aqui eu batizei? Vários aqui eu lembro. Eu digo, tu sabe que esse é o início de uma nova caminhada? Sei. A não ser que olhou no meu olho e mentiu na minha cara, a pessoa sabe. O pastor disse que era apenas o começo. Eu preciso orar, me consagrar, buscar a Deus, me envolver com os irmãos até o fim. Amém? Quem eu batizei aqui sabe que eu faço assim. Né? Até o fim. E podia pregar uma pregação só sobre isso. Não quero. Porque tem mais coisa que Deus quer que eu pregue hoje. Então, ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Amém? Então, tem que ir até o fim. Que mais? 5, né? 5 e 6. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo, olha só, olha essa palavra. E havendo adorado, tornaremos a vós. Grave essa frase. Tornaremos a vós. Né? 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo como fosse uma espada muito afiada, né? Uma faca de açougueiro, né? E o cutelo nas suas mãos, na sua mão, e foram ambos juntos. Amém? Isaque, ele já era um jovem homem, né? A Sara morreu com 127, teve ele com 90, né? Então, mais ou menos uns 30 anos, 30 e poucos. Mas, enfim, ele foi junto, né?
Mas você viu o que a palavra fala, irmãos? Claro, eu falei, tem muita coisa que eu já preguei aqui, então estou procurando outras coisas que eu não tinha ensinado. Nós tornaremos a vós. Ele estava mentindo, irmãos? Deixa marcado aí. Se não conseguir abrir rápido, não tem problema. Acompanha a telinha. Né? Quem está em casa bota na pause e depois volta para o play. Deixa marcado o Gênesis, deixou? Não deixei, pastor. Por isso que eu estou pregando sobre obedecer. Hebreus 11. O que ele falou? Tornaremos a vós. Amém? Hebreus 11, versículo de número 17 em diante. Fala assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Você viu, moço? Aquilo era uma tentação, não é uma tentação no mal, é uma provação. Amém? Quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Olha que forte. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E olha 19. E daí também, em figura, ele o recobrou. Amém? Romanos também fala, né? Que isso é um símbolo para nós que cremos na ressurreição de Jesus para a nossa justiça. Então, por que o Abraão falou, nós vamos adorar e nós vamos voltar? Porque ele tinha certeza, irmãos, que Deus ia ressuscitar Isaque. Olha que bonito, irmãos. Amém? Então ele não teve fé só para entregar. Ele teve fé o quê? Para dizer, Deus vai trazer de novo. E o que é legal, irmãos? Você sabe, né? Como é que éramos, né? O holocausto. Você primeiro derramava o sangue, né? Como hoje se carneia, às vezes, um boizinho, né? Você corta aqui a jugular para aquele sangue o quê? Verter. Amém? Então ele ia cortar o pescoço do filho para vazar sangue pela jugular. Então os irmãos desmaiando aí. Afrouxa a gelatina. Tá firme? Tá? E aí começava aquele sangue esvair do filho dele. Irmãos, já era um milagre grande trazer de volta o quê? Todo o sangue para o corpo e trazer o guri de volta. O guri, que eu digo, não, já tinha uma idade, né? É uma forma de falar. E trazer ele de volta. Era um milagre grande, não? Mas o holocausto, irmãos, depois que você degolava ali o animal, você fazia o quê? Você colocava fogo até virar cinza. Então, quer dizer, até das cinzas, ele acreditava que Deus ia formar o Isaque de novo e trazer. Já era um milagre grande colocar o sangue de volta, fechar o pescoço do guri, assar. E essa marca aí? Não, nada, mano. Me enrosquei aqui no arame farpado. Eita, nunca mais sai com o nosso filho. Né? Não, mas, ok, ele sabia que ele ia trazer de novo, amém? Então vamos voltar para lá, Gênesis. Então ele não mentiu, ele falou assim, nós vamos lá, nós vamos adorar. Só ele não falou, a adoração é matar ele, tá? Essa parte ele omitiu. Né? E daqui a pouco nós voltamos, amém? Porque certamente se os servos soubessem disso, não, até o jumento falasse, não. Né? Então fique aqui embaixo, o assunto é entre nós, amém? Volto a falar, claro, irmãos, é uma figura de Jesus se entregue na cruz pelo Pai, mas eu não vou pregar isso, tá? Estou pregando mais sentido de fé, amém? Então ele acreditava, irmãos, que até da morte Deus o quê? Ia trazer. Porque, não, irmãos, não era largar um pecado, nem se fala, não, se largar um pecado, nem se fala. Deus mandou, tem que largar, porque tem dois momentos, né, irmãos, que a pessoa está em pecado. Ou ela peca porque ela é ignorante, a pessoa não sabe, ou ela peca porque ela é rebelde. O que é pior, o ignorante ou o rebelde? Os dois estão ralados. Mas o rebelde é pior, porque o rebelde sabe, mas não obedece.
O ignorante sofre porque não conhece. Não é verdade? Então, por isso nós temos que pregar a palavra de Deus. Mas depois que a pessoa sabe a verdade, o que tem que fazer, moço? Tem que obedecer. Né? Então, é muito sério isso. A gente prega aqui a palavra para você, te ensina, mostra, fala, né? Mas tem que obedecer. Então ele falou, daqui a pouco nós voltamos, tá bom? Pega tudo aí, Isaac, vamos lá, né? Vamos subir aqui essa montanha que Deus está nos mostrando. E, pessoal, depois que a gente adorar, a gente volta, tá? Então, olhamos a fé que ele tinha, amém? Então eu tenho que ter essa fé, irmãos, que até para Deus aquilo que eu renuncio, sempre vai me devolver o quê? Algo melhor. Não é que Deus ia devolver para Abraão um filho melhor, amém? Não é isso não, amém? Mas ali foi uma demonstração de Abraão para Deus, que nem Isaac não era o quê? Tão grande na vida dele como Deus. Mais tarde Jesus falaria o que para nós? Buscai, pois em primeiro lugar, o reino de Deus. E a sua, então são duas coisas. E a sua justiça. Não fala e todas as coisas são acrescentadas. Ele fala e todas essas coisas serão acrescentadas. É só ler o versículo. Ele não fala todas as coisas. Ele fala essas. Essas o quê? É só você olhar do 32 para trás. O que ele falava? Comer, o vestir, né? Quer dizer, necessidades o quê? Da vida diária, né? E claro que ele supre todas as coisas, mas lá não era todas as coisas, essas coisas. Então muitas vezes a pessoa se desvia, né, irmãos, por coisas materiais. Né? A pessoa troca Jesus como pregava aqui na quarta-feira, igual o Judas, né? Traiu aquilo que era eterno por aquilo que era temporário. Porque por mais que ele comprasse um terrenão na praia lá de Jerusalém, aquilo ia ficar depois para os netos dele? Não, ele nem teve filho. Morreu, né? Então, quer dizer, não podemos trocar o eterno pelo temporário, amém? Então, vamos voltar lá? Versículo 7. Fala assim o versículo 7. Então, falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Você vê que muito aparece a palavra juntos. Porque embora nós falemos muito da fé de Abraão, também teve a fé de Isaac. Porque ele, volto a falar, ele não era um gurizinho, amém? Ele já era maiorzinho. Se ele visse que o pai ia sacrificar ele, eu vou dar no pé, eu quero ver se ele vai me alcançar. Só vamos chegar lá, vou chegar em casa, tá Sara com um porrete. Né? Ah, eu quero ver. Você viu? Juntos, para mostrar que também o Isaac, embora não fale dele, né, mas o que ele também estava na mesma da fé. Tem que louvor, né? Ser Isaac, deitar-me sobre as pedras do altar. Né? Então, quer dizer, Isaac também se entregou para ser amarrado, depois que ele vai saber a história, para ser amarrado, e ele entendeu. Pai, o senhor vai me sacrificar? Vou, Deus pediu. Olha, mas Deus se traz de volta. Pai, vai. Então tá. Meu Deus! Isaac também teve fé. Não só Abraão. Né? Então, quer dizer, eles caminharam juntos, mas ainda assim Abraão falou o quê? Olha, o cordeiro, Deus vai prover. Deus vai fazer, né? E a gente sabe que depois, figuradamente falando, está falando de Jesus, amém? Lá na cruz, né? Mas, enfim, não é isso que eu estou pregando hoje. Aí o 9. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera. Você viu? Deus disse. Amém? Olha a obediência ainda. Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho.
Volto a falar, mas nós podia falar, e Isaac se deixou ser amarrado. Né? Ok? Isaac, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Né? E estendeu a Abraão a sua mão e tomou o cutelo, aquela faca afiada, para o imolar. E Isaac ali. Né? Então, você vemos de novo, né? Ele continuou na obediência. Ai, servir a Deus é difícil. É difícil quanto a tua carne manda em você ainda. Ah, irmão, tu bebe? Ai, não, eu não bebo. Louco para voar na cachaça. Então não vai num lugar desse. Procure evitar ambientes desses. Às vezes tem pessoas que não têm fé nem para ela direito. Quer evangelizar os compadres, os colegas, a família. Ô pastor, acabei bebendo. Mas foi fazer o que lá? É melhor dizer, né? Não minta, né? Olha, muito obrigado, tá? Ah, mas o senhor não vai vir? Não, depois até manda um presentinho, tá bom? Amém? Ah, não, é que eu sei que vai ter bebedeira e eu acho que eu posso cair, né? Ah, tu é da igreja agora? Qual é o problema de se divertir um pouquinho? Problema nenhum, de se jogar na ponta também. Problema nenhum tomar veneno. É um problema. Tem problema assim, então, também. Não vai nesse lugar. Se eu andava com algumas amizades pro pecado, não é errado, enquanto eu não estou firme, dizer o quê? Cortar. Ah, mas como é que eu vou evangelizar? Cara, tu não tá firme nem pra ti. Como falava minha mãe, tu não pode nem cumprir das calças para ajudar os outros. Vai te firmar com Deus. Depois a pessoa tá ok? Ela tá bem, Deus vai abrir até uma porta. Amém? Mas é sair mesmo. Ah, pastor, eu tenho dificuldade. Corta Netflix, internet. Só fica com o WhatsApp ali para mensagem, né? Corta. Ah, mas eu sei que eu vou cair, eu vou ver coisa errada. Corta! Manda cancelar. Dá um jeito. Não, pastor, mas aquela pessoa que não é minha mulher fica me insistindo. Bloqueia ela. Ah, mas ela é minha chefe. Então, trata assunto de serviço, ou colega de serviço, né? E deu pra bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ponto. Amém? E aí, conforme for a tua mulher, porque também se ela não é muito firme com Deus, vai lá querer quebrar o cabo de você na cabeça. Olha aqui, amor. Ó, assunto de serviço, tá? Mas olha o que a pessoa me falou na mensagem. Mostra para ela, amém? Não, porque eu vou lá. Calma. Por exemplo, tem que saber a estrutura, amém? Né? Que se é uma meia desviada, também já vai lá. Né? Então, olha, tu pode ver, tá? Ó, e Jesus sabe se eu apaguei uma mensagem, tá bom? Amém? Vou morar para essa piriguete da nossa vida. Na verdade, irmãos. Ai, pastor, mas é que é uma gatinha. Né? A minha esposa já está aí cheia de estria. Irmãos, é teus filhos. Não quisesse que ela tivesse estria, não tivesse filho com ela. É teus filhos. Talvez tenha estria na barriga, no popô, né? Nas pernas. Ai, pastor. Não, né? Fez cesárea. Amém? Entendeu? Poxa, mas é teus filhos. Teus filhos. Né? Às vezes você começou do zero. Aí quando tá bem, aí quer pegar uma noinada para desfrutar. Não, né? Às vezes ela ralou contigo desde o começo. Como eu falei, né? Os irmãos, né? Era feio, não tinha dinheiro. Mas ela viu beleza em ti, do coração, que seja, casou. Hoje continua feio, não mudou a cara, mas tem dinheiro, aí começa a aparecer o urubu. Não, é até o fim. Amém? É até o fim. E vice-versa, tá? Então, tem que ir até o fim, tá bom? Irmãos, vou parar aqui. Dá uma pausa aí na gravação.
o teu filho, o teu único. Amém? Ele não fala, eu sei que tu teme a Deus, por que tu não negou? Eu sei que tu teme a Deus e não negou. Porque dizendo, irmãos, não foi só o ato de entregar ele, foram outras coisas também. Mas agora, né, irmãos, claro que Deus sabe passado, presente, futuro, amém? Mas nós não sabemos, né? Então muitas vezes ele nos faz saber qual é o nível que a gente está, não é verdade? Muitas vezes ele nos faz saber aquilo que nós temos que mudar, nos faz saber o que nós já mudamos. Mas enfim, né, irmãos? Ele falou com ele, ó, agora tu chegou no novo nível. Agora, depois tu já saiu da tua terra, já fez tanta coisa, como eu falei, fazia mais de 25 anos que ele estava andando com Deus. Mas Deus falou, agora eu sei que realmente, eu tenho lugar no teu coração, amém? Então você vê que a fé dele foi amadurecendo, amém? Ele não era perfeito não, tá? Mas a fé dele foi o quê? Foi amadurecendo, amém? Então é isso que a gente espera, irmãos. Lá em Hebreus 5:8 fala, ainda que era filho, falando de Jesus, né? Aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio ser a causa de eterna salvação a todos os que lhe obedecem. Então, de novo, moço, não tem fé, não tem amor sem obediência. Deus, eu amo o Senhor. Deus fala, eu não olho o teu discurso, eu olho os meus mandamentos e pratico. Você já viu aquelas besteiradas do Face? Se você ama Deus, curta, compartilhe. Se não ama, só olhe. Mas vai tomar vergonha na tua cara, vai tirar no espelho. Eu por gosto, né? Manda essa corrente para mais 15 pessoas. Ih, chegou em mim e quebrou a corrente. Se você ama Deus, compartilhe. Não vai tomar banho. Já viu essas besteiradas todas? Aí tu olha a coisa da pessoa, carnaval, cerveja, prostituição, palavrão e um trechinho lá de Jesus. Nossa, uau! Né? Irmãos, não tem esse negócio, né, de fazer, não, alguma coisa, tem que obedecer aqui em todas as áreas. Então, é crescendo a nossa obediência, amém? Lá em 2 Coríntios, né, não sei se você abrir, mas o 10 ele fala, né, 10 do versículo 4 ou 6, fala que as nossas armas, elas são poderosas em Deus para desmanchar as fortalezas da mente, resumindo com as minhas palavras, né? E aí fala que depois que toda essa fortaleza é derrubada, nós vingamos a desobediência pela obediência a Cristo. Amém? Então, qual é a vingança contra o pecado? É a obediência a Deus. Amém? Então, a obediência, não adianta, não tem amor sem obediência. Não tem amor sem renúncia, sem entrega, não existe nem ao próximo e nem o quê? E nem para Deus. Não é verdade? Então é muito forte, irmãos, isso aí, né? E ele então fez Abraão saber, ó, agora tu chegou num novo ponto, que tu não tinha chegado até então. Agora eu sei que tu me ama. Não que ele não soubesse, né, irmãos, o futuro, mas ele falou assim, ó, eu tô te fazendo saber, amém? Né? Eu tô te fazendo tu saber, eu tô te contando para te entender, né, que tu chegou nessa palavra, nesse nível, né? Então, assim nós vamos crescendo. E para terminar aqui, né, versículo 13. Então, levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, você viu? Ele olhando para Deus à frente e o carneiro estava o quê? Atrás dele. Amém? Né? Mas ele falou que Deus ia prover o cordeiro. Quando Deus está na frente, a provisão te alcança. Né? A provisão estava atrás dele. Aí ele olhou para trás, né? Olha lá, um carneiro. Também. Olha só bonito. Um carneiro, e olhou um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. Qual a chance de passar em um arbusto um carneiro e ficar enroscado pelas guampas, né? Ponta aqui amém? É as guampas. Né? Isso é um sinônimo até, durante toda a Bíblia, um sinônimo de força, amém? Então, né, aquele arbusto estava superando a força do carneiro. Mais tarde, lá na cruz do Calvário, né, aquela coroa de espinhos foi colocada sobre o Senhor Jesus, né?
Parece que superando até a força dele, porque cravou e vazou sangue naquele crânio, né? Mas aquilo que era a provisão de Deus. Então olha que forte, irmãos. Abraão subia com o filho dele, né? E o carneiro vinha atrás. Quando ele para, né? Onde é que está? Porque, mas Deus fez aparecer. Tá, mas por que Deus não fez aparecer já do lado dele quietinho? Né? Ou Deus faz aparecer, enrosca as guampas num arbusto? Eu não acredito nisso. Né? Eu queria que Deus já foi enviando. Imagina só, ele subindo, né? Ao morro lá, né? E o cordeiro, Amém? Deus fez aparecer. Eu não creio que Deus fez aparecer. Para que Deus fazer aparecer enrolado num arbusto? Qual a lógica disso? Aparece mansinho, quietinho, não é verdade? Né? Então, eu estava subindo. Então, quando ele olhava para Deus à frente, a provisão dele já vinha. Por isso que fala o Salmo, né? A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias aqui da minha vida. Amém? Olha que bonito isso. Às vezes a provisão não estou vendo à frente. Às vezes eu só estou olhando o quê? A obediência. Né? Mas Deus já está entrando com recurso. Olha que coisa bonita, né? Irmão, podia pregar muito. Eu tenho há pouco tempo. Ele vinha atrás, então, o carneiro. Olha que bonito. Né? Então, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então, ele não deu Isaac, tá, moço? Foi só no coração dele. Né? E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, porque no monte do Senhor se proverá. Ou a revelação que ele teve de Jeová, de louvor, né? Irás prover de novo. Não lembro agora a melodia, né? Vai falar, irás prover de novo, né? Então, Jeová dirá, no monte do Senhor se proverá. Ali se proveu. E mais tarde, depois, ele proveu o Cordeiro de Deus, que foi o próprio filho dele. Então agora eu sei que Deus me ama porque não negou o seu único filho por mim. Eu entregar alguma coisa para Deus, que é santo, é bom. Mas Deus que é santo, entregar algo por mim que sou pecador, meu Deus, é amor. Então o amor que vem de cima sempre é maior o quê? O amor que vem de baixo para cima. A gente nunca vai amar Deus tanto como Ele nos amou primeiro. Olha que bonito. Vamos terminar? Tiago. Pastor, mas a pregação está cumprida. Diz o cara que fica vendo o Grenal aí. Ainda perdeu. Se não for do time do vermelho. Vamos lá? Tiago 2. Eu quero saber de Grenal. Quero saber de Jesus. Tiago 2. Olha só, irmãos, versículo 20. Quem achou, achou. Quem não achou, anota. Quem achou, anota também. E todo mundo olha para a palavra de Deus e olha para a telinha. Tiago 2, 20. Mas, ó homem vão, queres saber tu que a fé sem as obras é morta? 21. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Amém? Só para um parênteses, irmãos, as obras aqui, né, é Tiago 2, 21, tá certo? Me olhou e segundo uma cara, né? Não éramos as obras da lei que Paulo fala, né? As obras que Paulo fala é as obras da lei, cerimônias, rituais, as dietas, amém? Aquilo que Paulo fala, né? Ele fala de uma coisa. As obras que Tiago está falando, a gente pode chamar de frutos ou ações que vêm o quê? Da pessoa que é o quê? Salva, amém? Então, Paulo e Tiago, obviamente inspirados por Deus, não se contradizem, tá? Mas o que Tiago está falando é que a fé não é algo abstrato. E até ele fala que assim como o corpo sem o espírito é morto, a fé sem obras é morta também. Não é as obras sem a fé, é a fé sem a obra. Né? Então, está falando aqui do Isaac, quando ofereceu sobre o altar seu filho, 22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada.
É igual andar de bicicleta. Você não pedala só com a direita, você pedala com a esquerda. E vice-versa. Não é verdade? Você pedala um pé, pedala o outro. Pedala um pé, pedala o outro. Não é assim? E os dois mantêm o quê? A bicicleta em movimento. Amém? Então a fé ajuda as obras, a obra ajuda a fé ajuda as obras, e isso mantém você em pé, né? Ou em movimento. Ah, eu vou lá, eu vou fazer porque eu tenho fé. Mas se não veio a fé da palavra, são apenas obras, tá bem? Ah, eu tenho toda a fé do mundo, além de mentiroso e egoísta. Deixa um pouco para os outros. Eu tenho toda a fé do mundo. Egoísta. Deixa para os outros e para de mentir. Eu não tenho toda a fé do mundo, não. Né? Eu quero ter fé. Quer dizer, uma coisa ajuda a outra, tá vendo? Para terminar aqui, 23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Amém? Volto a falar. Não são as obras da lei que Paulo combate. Tá, moço? Tiago não fala dessas obras. Tiago falou o quê? Das atitudes. Ah, eu creio, né, em alguma coisa. Aí não, mas tem o quê? Colocar em atitude. Ah, eu creio muito que Deus mandou dar o dízimo. Tu dá? Cadê? Então, hipócrita. Hã? Ah, eu creio que Deus quer o nosso melhor. Diz o irmão que chega no culto 10h15 todo domingo. Não, pastor, mas o culto acaba 10. Para te ver. Deus está à frente. Diz o cara que chega até lá toda a reunião. À frente do quê? Do relógio? Deus, dá licença então para me ver a hora. Só pode. O senhor me dá licença para me arrumar o despertador? Só um pouquinho. Só se for na frente do despertador. Deus está na frente. Diz a pessoa que se agarra com qualquer um que conhece. Ele diz: Deus, o senhor dá licença porque eu não estou vendo. Não. Né? Então, irmãos, a fé, ela tem que ter o quê? Uma atitude. Eu creio muito na oração. Tu ora? Não. Igual aquele meme, né? Uma perda de tempo. O que adianta? Não. Eu oro porque eu tenho fé. Eu creio na oração. Amém? Por isso eu oro. Amém? Eu creio na palavra de Deus. Por isso eu prego. Amém? Então quer dizer, uma coisa nunca mais você vai esquecer, tá, moço? É igual andar de bicicleta, né? Isso nos mantém de pé como amigo de Deus. Vou parar aqui. Deus abençoe você de casa, tá? Depois medita mais nessa mensagem.